A redação da UES, para muita gente, parece um verdadeiro enigma, né? Mas olha, a ideia aqui é que, ao final desta análise, a gente tem um mapa bem claro para resolver esse desafio. Vamos juntos decifrar essa prova e transformar toda essa ansiedade em confiança. Bom, por que será que a redação da UES tem essa fama de ser tão temida? A resposta, na verdade, está nas regras, que são bem únicas. Entender essas diferenças não é só o primeiro passo, é o grande segredo para dominar a prova de vez. Se a gente compara com o Enem, a diferença é gritante. Enquanto o Enem aposta naquele gênero fixo que todo mundo já conhece, a dissertação, a UES exige versatilidade, pede gêneros diferentes. E tem mais, são menos linhas para escrever, no máximo 25, e uma regra de ouro, é proibido citar diretamente os textos de apoio. É realmente um jogo com regras bem particulares. Então, o nosso plano de ação é o seguinte. Primeiro, a gente vai mapear o terreno, entender bem qual é o desafio e as regras do jogo. Depois, a gente parte para o ataque, com as estratégias certas para garantir aquela pontuação máxima. Para vencer qualquer jogo, a gente precisa conhecer as regras, certo? Então vamos entender direitinho como a pontuação funciona e, principalmente, onde é que a maioria dos candidatos acaba perdendo mais pontos. Olha que interessante, todo mundo que faz a prova começa com 60 pontos. A nota final não é sobre o que se acerta, mas sim sobre o quanto se consegue manter desses 60 pontos. O grande objetivo, então, é perder o mínimo possível. E é aqui que os pontos vão embora. A banca avalia 3 grandes aspectos, mas reparem no peso de cada um. Um erro de textualidade, por exemplo, não seguir o gênero pedido ou a coesão, custa caríssimo, menos 2,5 pontos. Já os erros de gramática tiram 1 ponto e os de escrita, como ortografia, meio ponto. Fica bem claro que a textualidade é, de longe, o critério mais rigoroso de todos. E aqui atenção, porque temos a linha vermelha, 12 pontos. Ficar abaixo disso não significa só uma nota baixa, significa desclassificação imediata. Por isso, cada detalhezinho do texto conta muito para se manter na disputa. Certo? Já entendemos a pontuação. Agora vamos falar daquelas regras que, se forem quebradas, podem causar um estrago enorme na nota. São detalhes que fazem toda a diferença. Vamos lá? Os fundamentos que não dá para ignorar de jeito nenhum. Caneta só azul ou preta, o texto tem que ter entre 20 e 25 linhas e, lembrete importante, título só se o gênero pedir e assinatura só naquele espacinho reservado para ela. Atenção máxima, pessoal! Estes são os erros que anulam a redação na hora. Escrever a lápis, fugir do tema ou do gênero, deixar a folha em branco ou colocar qualquer tipo de identificação fora do lugar são todos caminhos diretos para a nota 0. E talvez a regra mais importante de todas, a folha definitiva de redação não será substituída. Não tem segunda chance. Não tem me dá outra folha. Isso só reforça uma coisa, o rascunho não é opcional. Ele é uma etapa fundamental de planejamento e revisão. Ok, já sabemos como não perder pontos. Agora vamos virar a chave. Como ganhar pontos? Como construir uma redação que não apenas sobrevive a essa prova, mas que realmente se destaca? E aqui está um segredo que os dados revelam. Olhando para as últimas 16 provas, a esmagadora maioria cobrou os mesmos 2 gêneros textuais. Isso nos dá uma pista valiosíssima sobre onde concentrar os estudos e a preparação. O primeiro desses gêneros super frequentes é a narração. O segredo aqui é ir além de só contar uma historinha. É preciso criar personagens, desenvolver uma situação que prenda a atenção do leitor e conduzir a história para um clímax bem definido. E o segundo gênero é o artigo de opinião. Nesse caso, a estrutura é tudo. É fundamental apresentar uma tese clara, defender essa tese com argumentos fortes e bem justificados e fechar o texto com uma conclusão que reforce o ponto de vista de forma bem convincente. Se a gente olhar os temas recentes, eles são bem variados, né? De psicólogos nas escolas a maus tratos a animais. Mas notem como os gêneros mais comuns, narração e artigo de opinião, continuam aparecendo ali no meio. Isso mostra que, mesmo com temas diversos, dominar esses 2 formatos é, sem dúvida, uma aposta muito segura. Então, para resumir a estratégia vencedora, estude as estruturas dos principais gêneros, sempre planeje o texto antes de começar a escrever e use o rascunho sem moderação. E, o mais importante de tudo, os textos de apoio são um trampolim, não uma muleta. A banca quer ver ideias próprias, uma voz autêntica no texto.
A grande conclusão é esta: a prova da UES não é necessariamente mais difícil, ela é apenas diferente. O melhor é encará-la como um quebra-cabeça que tem regras próprias. Entender a lógica por trás da prova é a verdadeira chave para resolvê-la com sucesso. Bom, agora o mapa está na mão, o caminho para dominar a redação da UES está traçado. A pergunta que fica é: por qual gênero começar a praticar, hein? Narração ou artigo de opinião? A preparação começa agora.